Bom dia, gente. Tudo bom? Como é que vamos? Então, como combinado, hoje nós vamos resolver o nosso vocabulário enlargement. Espero que vocês tenham feito essa atividade, que é, como eu disse, a importância dela, que é para vocês aumentarem o vocabulário de vocês, para que nos próximos textos, que vão ser bem constantes, vocês tenham um vocabulário mais avançado, que possam chegar até um momento que consigam entender o texto sem precisar de um dicionário, de pesquisar no Google, de pesquisar no onde for, ok? Você vai entender o texto somente com o vocabulário que você já tem adquirido na sua cabeça, ok? E com o seu conhecimento. A primeira questão do nosso vocabulário largamente, ela diz o quê? Relacione as palavras do texto às respectivas traduções. Então, como a gente pode ver, esse vocabulário largamente, como eu falei para vocês, vai vir muito vocabulário com tradução, palavra em inglês, tradução, que é para tu conhecer a palavra. Se tu já conhece, ótimo. Se tu não conhece, tu vai conhecer, tu vai aumentar o teu vocabulário. Então, essa é a importância dessa atividade. Ela é muito boa e não é para deixar de fazer. Sempre vou corrigi-la com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra do texto é together, ok? O que significa together? Já deixei aqui sem estar em negrito para vocês. Vocês conferem. Espero que vocês tenham feito. Então, a correção é together significa juntos, tá bom? Então vamos lá para a próxima. A próxima palavra é shape. O que significa shape? Vamos lá, me digam aí. Shape. Vocês já assistiram aquele filme The Shape of Water, A Forma na Água, ok? Vocês já assistiram, é bastante conhecido. Então, esse 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 filme, o nome dele em inglês é The Shape of Water, ok? A forma da água. Então quer dizer que shape é forma, configuração, tá bom? Tá aí, ó, forma, tá ok? Letra C, level, ok? Para quem joga game, sabe muito bem o que é level. Então vocês que são craques aí no Free Fire, esse tipo de joguinho aí, essas coisas, com certeza vocês vão acertar o que significa level. Então, level é nível. Então, quando você está jogando Free Fire, PUBG, qualquer outro jogo que você está jogando aí, sempre tem os níveis, ok? Então, se o jogo normalmente ele é em inglês e não tem ainda tradução para português, você quando sobe de level, você está subindo de nível. Então, a resposta da letra C é nível, tá lá embaixo, tá bom? E a próxima palavra é surrounding, ok? O que significa surrounding? Surrounding, gente, é algo que está ao redor, ok? Está em torno de alguma coisa, tá bom? Então, surrounding vai significar em torno de, circundante, algo que está ao redor de alguma coisa, ok? Surround alguma coisa. Então, é em torno de, circundante, tá bom? Even more. O que significa even more? Vocês descobriram aí o que é even more? Even more é a expressão para dizer ainda mais, ok? Even more alguma coisa. Ainda mais, letra E. Letra F, pose, ok? O que significa pose? Se vocês leram o texto lá, vocês vão saber o que significa pose, ok? Pose é o quê? Polos, tá bom, gente? Polos. E glaciers, que significa geleiras, tá bom? Então tá aí nossa primeira questão. Vocês pegaram esse vocabulário desse texto aqui, se você ainda não leu o texto, você pegar esse vocabulário, você vai entender muito melhor ainda o texto, tá bom? Segunda questão. Preencha as lacunas com as palavras do exercício anterior. Então, você vai pegar as palavras que você acabou de conhecer: together, shape, level, surrounding, even more, pose e glaciers. Ok? Você vai pegar elas e vai preencher aqui, tá bom?
Na letra A, vocês colocaram qual? Vocês colocaram It's very cold in the north and south. É muito frio no norte e no sul. O que mais? O que vocês colocaram aí? Qual que vocês acham que se encaixam mais? Vocês se encaixam mais em glaciers ou poles? Poles, gente. Tá bom? Ok? É poles. It's very cold in North and South Poles. Então tá dizendo que é muito frio no Polo Norte e no Polo Sul, nos extremos da Terra. Ok? Então a segunda, letra B. D. Aí tem a palavra que você vai colocar, que você vai ver que se encaixa. Of water in that river is decreasing. O que significa isso? Que palavra nós vamos colocar? A gente vai colocar together, the together of water. Faz sentido. Vamos colocar shape. The shape of water is that river is decreasing. Não. Também não é. Então vamos ver outro que pode ser. Podemos usar level, ok? The level of the water in that river is decreasing. O que significa isso, gente? Isso vai significar que o nível da água naquele rio está caindo, está ficando mais abaixo, tá bom? Então tá aí, ó. The level of the water in that river is decreasing, tá bom? Letra C. The global warming is melting the world's, ok? The global warming. O que significa isso? Vamos lá, gente, fazer vocês pensarem um pouquinho. Global warming. Que é? Esperar vocês me dizerem por telepatia. Global warming. Bora, gente. É o famoso aquecimento global, tá bom? The global warming is melting the world's. Então, o que está querendo dizer essa frase? O aquecimento global is melting. Melting é o verbo derreter, desmanchar, ok? The words, que palavra nós podemos encaixar aí? Vamos encaixar ainda mais, even more. A gente vai encaixar shape, a gente vai encaixar glaciers. Eu acho que a palavra que mais se encaixa aí vai ser glaciers, que são as geleiras. Aí a frase vai fazer um total sentido. The global warming is melting the world's glaciers. Ok? Então vai ficar aí, ó. O aquecimento global está derretendo as geleiras do mundo. Ok? Vamos ver. Glaciers, viu? Letra D. That guy has a tattoo in of the water, of a star, quer dizer, of water, of stars. O que quer dizer isso? Aquele garoto tem uma tatu, ok? Of the water. Que palavra que mais significa aí? Que mais se encaixa? Aquele tatu tem uma junto de uma estrela. Aquele garoto tem uma tatu ainda mais de uma estrela. Aquele garoto tem uma tatu na forma de uma estrela, que é, então, a palavra que mais vai se encaixar aqui vai ser aquele garoto tem uma tatu, tem uma tatuagem no formato, na forma de uma estrela. Então a palavra vai ser shape. Aí, ó. Aquele garoto tem uma tatuagem na forma de uma estrela. Ok, guys? Então vamos, letra E. The track, the lake is full of flower. O que significa isso aí? O que vocês pesquisaram? O que significa esse the track? Hein? Track, gente, é faixa, tá bom?
A faixa. Qual é a palavra que vai se encaixar aí? Together. A faixa junto do lago está cheia de flores. Não faz sentido. A palavra que a gente comentou na questão acima que mais vai fazer sentido vai ser surrounding, que é ao redor, circundante, algo ao redor de alguma coisa. Porque a frase aí vai ficar como? A faixa ao redor do lago, em torno do lago, circundante do lago, é cheia de flores. Olha como vai fazer mais sentido essa palavra. The track surrounding the lake is full of flowers. Ok? Então a palavra correta para você usar aí é surrounding. Tá bom? Letra F. Tá bom? Letra F. The kids work to finish the project. Que palavras vamos usar aí, gente? O que vocês imaginam? Eu acho que a palavra que mais vai se encaixar e que vai fazer sentido é, vou traduzir para vocês, o trabalho das crianças para finalizar o projeto. Que palavra vai se encaixar aí? As crianças, na verdade vai ficar assim, as crianças trabalham para finalizar o projeto. Que palavra vai se encaixar aí? Só tem uma, que vai ser together, juntos. O trabalho em conjunto das crianças. As crianças trabalharam juntas para terminar o projeto. A tradução completa é essa. As crianças trabalharam together, juntas, para finalizar o projeto. To finish the project. Tá bom? E a última, que é a letra G, vai ser a única que sobrou. Even more. My father gave me a lot of money, but I need even more. O que vai significar aí? Meu pai me deu um monte de dinheiro, mas eu preciso even more. But I need even more. Mas eu preciso ainda mais. Então, a pessoa que quer dinheiro, isso aí, viu? Aí, even more, ok? Então é dessa forma que nos outros textos você vai resolver essas questões. Tem vocabuláriozinho aqui, o vocabulário você vai usar numa frase, você olha como é importante aquilo que eu comentei na primeira aula, não sei se você lembra. Se você não sabe uma palavra, anote a palavra, escreva uma frase com ela. Aqui você pode não estar escrevendo a frase com ela, mas aqui você está vendo a palavra que você não conhece, está fazendo a tradução dela, está vendo a tradução na primeira questão. Na segunda questão, você está sabendo como é que ela é usada numa frase, em contexto. Então, você já não vai mais esquecer de jeito nenhum dela. Quando você vê a palavra, você vai lembrar dessa situação e você vai lembrar o que, é que ela significa e onde é que ela se encaixa. Tá bom? Então, por isso que é muito importante fazer o vocabulário enlargement. É o que eu estou sempre frisando com vocês. Façam vocabulário enlargement. Façam vocabulário enlargement. Vocês vão ver que daqui para o final do ano, quando a gente estiver no final do ano, com os textos, fazendo os textos lá, vocês não vão nem precisar mais de dicionário, vocês vão estar com vocabulário tão bom, viu? Então vamos lá, terceira questão. Copie do texto palavras sinônimas de. Então, word significa palavra, tá bom? Que outra palavra do texto significa a mesma coisa, sinônimo. Que é sinônimo disso? Hein? Você tem que procurar lá. Qual é a palavra? A palavra é term, ok? Ela está lá no texto. Vocês têm que procurar. Por isso que é importante demais você entender o texto, tá bom? Você fazer o texto, porque você vai saber o seu. Você está sabendo como a palavra é escrita do mesmo jeito de outra forma, tá bom?
Então, a letra B é differ. O que significa differ? É uma palavra praticamente cognata. Differ, quando você ouve a palavra differ, você pensa o quê? É algo. Differ. Ok? É o que? Algo que? Differentiate. Ok? Different. Differentiating. Ok? Differentiating. O que significa isso? Differentiating. Differentiating. Só um segundo, gente, que estão me chamando bem aqui em casa. Ok? Differ e differentiate vão significar a mesma coisa, que é o quê? Diferenciar alguma coisa. Ok? Muitas das vezes você vai ver no texto mais a palavra differ, ok? Que é mais curtinha, é o que vocês mais vão ver. Mas é a mesma coisa de diferenciar alguma coisa. Letra C, big. Todo mundo sabe o que é big, ok? E uma palavra que significa algo que é grande, como big, é large, ok? Se big é grande, é algo grande, large é algo grande também, largo, algo enorme, tá bom? É a mesma coisa, então são os mesmos sinônimos, tem o mesmo significado, ok? E escritas totalmente diferentes. Normalmente você vê mais big como grande. Se você vê na frase, se você não conhecer a palavra large, ok? Você vai dizer, meu Deus, que palavra é essa estranha? Mas se eu mudasse ela no texto e colocasse big, você ia saber completamente o que é, ok? Às vezes nós conhecemos a palavra, mas não sabemos como é que ela é escrita de outra forma. Eu já pequei muito em prova por causa disso, porque a professora fazia muito isso comigo, de mudar uma frase na frase, colocar uma palavra que eu não conhecia com o significado de uma que eu conhecia. O exemplo mais nítido é esse: big é grande e large também é grande, tá bom? Finally, ok? O que significa finally? Hein, gente? Finally. Finally é finalmente, gente. Uma palavra sinônima a ela. Ultimately, ok? Ultimately é sinônimo dela, tá bom? Ultimately, ok? Finalmente, ok? Ultimately. No final das contas você tá a mesma coisa. Ultimately significa finalmente, significa no final das contas. Finally também significa a mesma coisa, finalmente, no final das contas. Quando você diz, rapaz, no final das contas, eu acabei ganhando. É a mesma coisa que você está dizendo, finalmente eu acabei ganhando, ok? Então são palavras com, com significados iguais, escritas diferentes, tá bom? Podem ser usadas em frases também diferentes. In reality, ok? O que significa isso? In reality. Digam aí para mim. In reality. Na realidade. Que palavra que pode ser sinônimo dela aí? Na realidade. Na realidade, in reality, é uma palavra que eu comentei. Se você pegar o vídeo da aula passada, eu comentei lá no texto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. What actually is a continent and how many are there? O que significa actually? Ok? Actually significa na realidade, ok? Então, aqui, o que está dizendo aqui no subtítulo? O que na realidade é um continente e quantos são? E quanto eles são? Ok? É a mesma coisa de in reality, que vai significar aqui, ó, actually, tá bom? Viu como são palavras com mesma tradução, escritas diferente. Tá aqui outra forma de você aprender palavras que vocês conhecem com
outra forma de escrita com o mesmo significado, tá bom? Isso é por isso que eu, mais uma vez, friso. Esse vocabulário largamente é muito bom para tu aprender, para tu ter mais vocabulário, para tu trabalhar melhor teu texto, tá bom? Desculpa, gente, tem muita gente falando alto aqui em casa, às vezes sai no som. Mas vamos continuar. Quarta questão. Encontre no texto as seguintes palavras. Como se escreve em inglês com? Ok? No texto vai ter ela. Se você lê o texto, se você for atrás de traduzir, de entender o texto, você sabe como é que é. Então, gente, com significa, em inglês, vai ser escrito com with, tá bom? Então, se você quer dizer with, com é with, tá bom? Entre, como é que eu vou dizer que uma coisa é entre? Ok? Tem duas formas de dizer entre. Uma é até aquele joguinho que eu tenho certeza que vocês conhecem bastante, Among Us, que é o joguinho lá do impostor e tudo mais. Por isso que o nome do jogo é Among Us, porque ele vai significar entre nós, ok? Só que aí tem uma diferença. Among significa entre, ok? Mas é entre não no sentido de estar entre duas pessoas, mas sim no sentido que está entre as pessoas, ok? Está, por exemplo, se você está num show cheio de gente, você está entre várias pessoas, mas você não está entre duas pessoas, entre duas referências, ok? Então no texto você vai achar a palavra between, que significa entre, mas no sentido de estar, por exemplo, João is between Mary and John. Então, João está entre a Maria, ok? E o João. João está entre a Maria e o Carlos. John is between Mary and Carlos. Então, o João está entre a Maria e Carlos, ok? Então, a referência de between você vai usar quando estiver entre duas pessoas, duas coisas, tá bom? João is between the car red and the car blue. João está entre o carro azul e o carro amarelo. Tô dando as referências, tá bom? Por isso que é between e não o joguinho que nós conhecemos, que é o Among Us. Letra C, terra, ok? Que significa, como é que se fala terra em inglês? Acho que esse vocês, tenho certeza que vocês sabem. Não é impossível vocês não saberem. Então, terra é earth, tá bom? Terra é earth. Olha, ó, aqui ele colocou o quê? Duas formas de falar terra, ok? Mas aí vamos para entender. Quando eu quero dizer terra, o planeta Terra, eu vou dizer Earth, ok? Agora, se eu quero dizer a terra onde eu moro, onde nós moramos, que é Teresina, eu vou dizer land, ok? Que é a terra, o estado onde a gente mora, ok? A terra onde a gente pisa, tá bom? A localização, a terra, land, ok? É a terra onde a gente mora. E tem uma terceira forma de falar terra também, que é no sentido da terra, a terra que você pega na mão, ok? Que é sand, ok? S-A-N-D. Então, três formas para escrever a mesma palavra, porém com sentido diferente, tá bom? Aqui, quando você vê a palavra Earth, você já pensa no planeta Terra. Quando vê a palavra land, você já sabe que é o território de algum lugar. Land é o território de algum lugar. Então, no Brasil, é land, é uma terra de brasileiros, ok? E sand é a terra em si, que você pega na mão, no chão. Você pega na mão a terra da praia, a terra do quintal da sua casa. É sand, tá bom? Então, três formas de você saber como é que se escreve terra em inglês, ok? Então, vamos lá. Letra D, menos que, ok? A gente vai ver muito essa expressão quando nós estudarmos os comparativos e os de inferioridade, de igualdade,
essas coisas. Porque essa expressão é muito usada no assunto de comparativos de igualdade, inferioridade, superioridade. E isso vai significar, menos que vai significar less than, ok? Por exemplo, como é que eu vou usar numa frase? Eu vou usar, por exemplo, João is less than tall. Deixa eu formular aqui. Deixa eu escrever ela aqui para vocês que fica melhor. Deixa eu botar aqui Só um segundo, gente. Deixa eu procurar bem aqui o textinho. Oh, meu Deus, onde é? Aqui, anotei. Pronto. Ok. Então vamos ver aqui. Ó. João is less tall than Mary. O que quer dizer isso? Isso aí são comparativo de inferioridade. João é menos alto que Maria, tá bom? Olha a expressão aí, ó. Less than, ok? Menos que, ok? João é menos alto que Maria. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar lá no assunto lá na frente. Não se preocupe com isso agora não. Mas a expressão menos que em português, em inglês vai ficar less than, menos que, tá bom? Dessa forma. Então vamos lá. Letra E. 2/3. Como é que a gente diz 2/3 em inglês? 2 é o quê? 2, ok? 2 é 2. E terços, 2/3 é third. Third, ok? Então vamos lá ver como é que se escreve. 2/3. 2/3, tá bom? Superior, ok? Como é que se escreve superior em inglês? Upper, ok? Então, se você quer dizer que algo está superior, você vai dizer que algo está upper, ok? Acima. Então, superior, upper vai significar algo superior, algo que está acima, ok? Então, tudo isso vai significar upper. E metade, com certeza vocês já assistiram aquele seriado Two and a Half Men, 2 homens e meio. Então, vocês sabem que a palavra metade vai significar, em inglês, half, ok? Não se pronuncia essa frase half. Não é half. Você vai pronunciar ela half. Half. Ok? A pronúncia dela é essa. Pode parecer estranho, mas a pronúncia correta é half. E não half, como tá aí, ó. H-A-L-F. Então você vai pronunciar half. Tá bom? Então vamos lá para nossas duas últimas questões. Tá ok? Essa quinta questão. As palavras mountain, means, surrounding e water, grifadas no segundo parágrafo do texto, exercem respectivamente as funções de. Então vamos lá. Mountain, vamos lá para o texto. Mountain vai ser, tá aqui, mountain. The mountaintop regions of the planet not flooded by water. Ok? Então, os lugares, as regiões mais altas do planeta não estão cheias de água, ok? Então, as regiões mais altas do planeta não estão. Mountain está significando o que aí? Hein? Vamos ver aqui. Está significando um pronome? Será? Adjetivo? Um verbo? O que vocês acham que vocês marcaram aí? Ela está significando, gente, um adjetivo. Por que está significando um adjetivo? Olha só aqui. No português, quando a gente vai
Você sabe que o adjetivo vai dar qualidade para o sujeito, tá bom? Então, quando a gente vai falar no português que fulana é bonita, você está colocando o adjetivo depois do sujeito, ok? No inglês, sempre vem antes, tá bom? Para caracterizar o sujeito. Então, o que? The mountain top, o que quer dizer? As regiões montanhosas, olha aí, ó, é a característica da região. Elas são o quê? As características mountain top, as regiões mais altas, ok? Regiões mais altas. Ó, tô falando em português, o adjetivo está ficando depois do substantivo, vocês estão vendo? Mas no inglês tá vindo antes, como vocês podem ver aí, ó. The mountain, onde eu estou passando o mouse, ó. The mountain top regions, ok? Então tá vindo antes do substantivo. Então ela é um adjetivo que está caracterizando as regiões mais altas do planeta, tá bom? Então por isso é um adjetivo. Tá ok, gente? Vamos lá para a segunda. Means. Vamos lá no texto. This also means the shape of the borders of the continents are ultimately defined not by conventions. O que significa isso? Isso também significa a forma, ok? Means, então, means significa, vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou meio complicado, né? Vou escrever para vocês entenderem. Vamos lá. Olha. Means significa significar. É o verbo significar, ok? Então, means, a tradução de means significa alguma coisa, ok? É significar alguma coisa. E lá no texto ela está vindo como um verbo, tá ok, gente? Então, adjetivo, verbo. Acho que nós já temos uma resposta, letra B. Mas vamos ver as outras aqui. Surrounding. Vamos ver o que surround está significando. Vamos ver lá. Surrounding. Deixa eu só tirar aqui. Surrounding. Surrounding que está falando que é o quê? Adjetivo também, vamos lá. Nós vimos que surrounding é ao redor de alguma coisa, circundante de alguma coisa. Então vamos lá para o texto. O primeiro lugar do nível de surrounding water. Olha, ó, surrounding está significando em torno da água, entendeu? Está significando em torno da água é adjetivo, ó. Tá vindo antes e o substantivo aqui é water, tá bom? Por isso que é um adjetivo, viu? E a última é water, que tá lá também, ó. Não é esse que a gente acabou de ver, mas esse outro. Aqui, ó. Então tá dizendo, aqui também é um adjetivo porque está dando qualidade ao planeta, está dizendo que é um planeta água, ok? Por isso que é water, tá bom? Então vamos lá. Resposta letra B, viu? Alternativa é letra B, tá bom? Última questão. Identifique a frase na qual a palavra like apresenta o mesmo uso que há no segundo parágrafo do texto, tá bom? Então vamos lá. Segundo parágrafo do texto. A gente vai ter que voltar o parágrafo do texto. Identifique a frase na qual a palavra like apresenta o mesmo uso que há no segundo parágrafo do texto. Vamos lá. Vamos subir aqui. The term continent, aí, ó. A palavra continente é usada para diferenciar vários... Onde é que está a palavra
like aqui, vamos procurar. Like. Ok, like. Even more, o que significa even more? Even more é ainda mais. Tá aqui onde a gente viu no vocabulário. Even more, ainda mais água, como aquela stored. O que é stored? Armazenada. Então, like, vamos ver os exemplos aqui. I really like chocolate. Então, aqui o sentido de like tá como se fosse para dizendo que você gosta de chocolate. Tá como o verbo gostar. We have similar likes and dislikes. Aqui está significando... Você entendeu, né? Que está dizendo aqui que eles têm os mesmos likes e dislikes de Facebook, essas coisas. Letra C. We need a computer like the ones you have. O que significa isso aí? Significa a mesma coisa que está lá de cima. Ele precisa de computador como o dos outros, ok? Então, o like aí está significando como, não o verbo. Na outra aqui, my brothers likes work with people. Todas essas outras alternativas, o like está sendo usado como verbo gostar. A única que está sendo usado como... Porque assim, gente, ó, o like, ele tem dois significados. O like, ele pode significar o verbo gostar. E o like, ele pode significar como, ok? Como no sentido de como alguma coisa, ok? Como é? Ele precisa de um computador como os que os outros têm, ok? Então ele precisa de um computador como o que o outro menino tem, entendeu? Ele não está significando o verbo gostar. Então por isso que a resposta é letra C, tá bom, gente? Olha, letra C, tá ok? Então assim a gente finaliza a correção dessa atividade e vocês vão fazer agora o comprehension. Comprehension é a interpretação do texto. Aqui é vocabulário. E o comprehension é a interpretação. Então, tu vai ter que ter entendido o texto para tu poder interpretar aqui, tá bom? Então, na próxima aula, a gente também vê isso aí. E já vamos para o nosso primeiro assunto gramatical, que é os artigos definidos e indefinidos. Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. E até mais.